eu sou a professora Amanda Oliveira, do curso técnico em Recursos Humanos. Estou com vocês na disciplina de Capital Humano. Seja bem-vinda à nossa quarta aula sobre o tema Entender as práticas de gestão do conhecimento. Vamos lá? Bom, antes de começarmos a compreender o que vem a ser as práticas de gestão do conhecimento, antes de conceituarmos o que é gestão do conhecimento, vamos entender os conceitos de dado, informação e conhecimento, pois somente através deles vamos conseguir conceituar de forma clara a gestão do conhecimento. Primeiro, tenham em mente que dado e informação são coisas distintas. Vamos conceituar o que vem a ser cada um deles? O dado é um registro ou anotação a respeito de um evento ou ocorrência. Um exemplo clássico de dados: pesquisas de preços em supermercado, pesquisas eleitorais. Vamos conceituar o que é informação. Informação é um conjunto de dados sistematizados, analisados ou processados, contendo um conjunto de significados relevantes e úteis para determinado contexto. Ou seja, são aqueles dados que eu coletei já trabalhados. O trabalhar desses dados é o que produz a informação. Ou seja, não existe informação sem coleta de dados. Para a informação existir, é necessário que tenha esse registro ou essa coleta de dados. Vamos entender o que é conhecimento. Conhecimento é um conjunto de informações acerca de determinado contexto ou temática com forma logicamente estruturada. Vamos ver a representação gráfica para ficar um pouco mais claro? Na representação gráfica, vocês estão vendo, na parte dos dados, pontos distintos, coloridos, separados, sem organização alguma. Quando você observa para informação, você vê esses mesmos pontos alinhados, ordenados, separados por cores. Ou seja, são aqueles dados que foram trabalhados para se transformar em informação. Quando você olha mais um pouco ao lado, você vê a representatividade do conhecimento, que é a estrutura já organizada em modelo sistêmico, com as matrizes, mostrando todo o resultado que já foi obtido e transformado em conhecimento. Um exemplo bem clássico, para ficar um pouco mais claro, sobre dados, informação e conhecimento, é, por exemplo, quando você vai a uma consulta médica. Quando o médico faz a anamnese, quando ele começa a anotar o que é que te levou àquela consulta médica, quais são os sintomas que você está, ele está coletando os seus dados. Ele faz essa anotação do que é que te levou àquela consulta, ou seja, ele coleta esses dados e, para fechar o diagnóstico, ele precisa de exames laboratoriais. Ele te dá uma guia, te direciona até um laboratório, você vai até o laboratório, faz essa coleta, o laboratório faz essa coleta, ou seja, o laboratório está coletando seus dados e o próprio laboratório transforma esses dados em informações, porque ele vê os parâmetros pré-determinados, compara com os dados que ele coletou e transforma isso em uma informação, ou seja, ele te fornece um resultado. De posse desse resultado, você se direciona até o médico vai analisar o que ele te anotou dos sintomas, comparar com a informação que você trouxe do laboratório e te fornecer um diagnóstico, um tratamento. Ou seja, o médico está se utilizando da informação para transformar em conhecimento, porque ele se utiliza do conhecimento que ele já detém e se baseia na informação que você trouxe de um laboratório para poder fechar o seu diagnóstico e saber qual é a conduta que ele vai tomar no seu tratamento. Ou seja, agora ficou bem mais claro, né, os conceitos de dado, informação e conhecimento. Agora vamos ver o que de fato é gestão do conhecimento. Tem várias definições. Uma delas é o processo de se identificar quais conhecimentos são essenciais e críticos para a organização. Ela envolve a criação, a renovação, a organização, a disseminação e a potenciação dos conhecimentos estratégicos na vida de uma organização. Ou seja, ela estuda o que é que aquela organização já detém de conhecimento, o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser criado para transformar esse conhecimento em ação.
e assim trazer diferencial competitivo para a organização. Vocês lembram que a gestão do conhecimento surgiu na década de 90, nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. A gestão do conhecimento, ela também é conhecida como era da informação ou do conhecimento, que surgiu lá na década de 90, quando eles passaram a enxergar o RH como o foco da organização. Vamos seguir? Qual é a finalidade da gestão do conhecimento? A gestão do conhecimento, ela tem por finalidade mensurar o conhecimento do que já está intrínseco na organização e realizar todos os ajustes que são necessários. Ou seja, ela cria e compartilha o conhecimento da melhor maneira para que a empresa possa colher bons frutos desse empenho e, consequentemente, melhorar o resultado final da organização. Ou seja, fornecer um diferencial competitivo. Essa é uma das finalidades da gestão do conhecimento, talvez até a mais importante. Mas quais são os principais benefícios para se implementar a gestão do conhecimento nas organizações? Existem diversos. Eu citei 3 aqui. No e-book tem alguns, mas tem diversos. Os 3 que eu trouxe trazer mais agilidade às equipes e qualidade para os produtos, ou seja, fornecer produtos de melhor qualidade com menor custo, melhorando a produtividade, certo? Ele fornece suporte às tomadas de decisões, aquele exemplo clássico dos slides anteriores, de acordo com os dados, com as informações coletadas, se transformam em conhecimento e se tem uma melhor assertividade para tomar as decisões. Ele traz equipes mais unidas a partir da cultura do conhecimento compartilhado, ou seja, o conhecimento, a gestão do conhecimento, ela foca não só em melhorar esse conhecimento, mas também em compartilhar esse conhecimento entre todos os setores, fazendo com que as áreas da organização se conheçam melhor, se envolvam melhor e, consequentemente, o principal de todos eles é fornecer diferencial competitivo para a empresa, para que ela ganhe destaque no mercado. A gestão do conhecimento, ela se subdivide em 2 tipos de conhecimento. Que aí, esse conhecimento que nós estamos falando é o conhecimento humano, certo? Esse conhecimento humano, ele se subdivide entre tácito e explícito. O tácito é aquele conhecimento subjetivo, que está na mente das pessoas, que é difícil de ser formulado e comunicado, porque ele inclui habilidades, atitudes, experiências, ou seja, é aquilo que já está intrínseco em cada um de nós, de acordo com as experiências que já vivemos, as experiências anteriores, com o nosso aprendizado, é o que a gente chama de expertise, né? Os nossos diferenciais competitivos, a bagagem que a gente foi acumulando ao longo da vida. Esse conhecimento, infelizmente, ainda é o conhecimento que mais se perde com a rotatividade das pessoas. Quando as organizações não implementam a gestão do conhecimento para documentar esse conhecimento dentro da organização o máximo possível, para que quando o colaborador saia da organização, esse conhecimento não seja perdido, porque é um conhecimento subjetivo de difícil mensuração. E o outro tipo de conhecimento é um conhecimento mais objetivo, porque ele é definido pelo conhecimento, que é transmissível de forma sistêmica e clara, como, por exemplo, livros, jornais. É aquele conhecimento que é mais fácil de ser traduzido, as instruções operacionais, quando elas são criadas. É aquele conhecimento que é mais fácil de você conseguir, de fato, guardar na organização. Vamos dar um exemplo bem claro, para ficar mais claro esse tópico, do tácito e do explícito. Quando um colaborador entra na organização, a partir do momento que você já fez o processo de recrutamento, de seleção, que você já integrou aquele colaborador, que de fato ele já assumiu aquele cargo, você precisa fornecer um treinamento para ele, para que ele saiba como operar determinada máquina, para que ele conheça as diretrizes da organização. Esse treinamento inicial nós chamamos de explícito, porque ele é feito através das instruções operacionais que já foram construídas, que já estão documentadas na organização, como é que funciona o passo a passo para ele executar cada atividade. Então, esse conhecimento a gente chama de explícito.
A partir do momento que ele já recebeu esse treinamento, que ele já está de posse da função dele, que ele já está familiarizado com a organização, que ele já está executando aquela atividade, ele começa a ver formas com que ele pode melhorar aquela atividade e, consequentemente, melhorar sua produtividade. Ou seja, ele começa a embasar o conhecimento tácito dele, de acordo com as experiências, com as habilidades, com as atitudes dele, como é que ele pode melhorar aquela ação que ele está executando. Quando ele envolve essas habilidades que ele já detém, é um exemplo de conhecimento tácito, de classificação tácita, certo? Acredito que com o exemplo tenha ficado mais claro. Vamos falar um pouquinho agora sobre os capitais do conhecimento, que é o foco das organizações agora, que antigamente se tinha aquela visão, né, que antes da década de 90, que o foco das organizações era só o financeiro, que o objetivo era só o lucro, só o lucro, só o lucro. E aí quando vem a gestão do conhecimento, começa-se a entender que o foco é o setor de recursos humanos, que são os capitais do conhecimento. E esses capitais do conhecimento eles foram criados pela Universidade do Rio, no setor de gestão do conhecimento, e eles são divididos em 4 categorias, que é o capital ambiental, o estrutural, de relacionamento e o intelectual. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles na representação gráfica? Como vocês podem ver, o capital ambiental é o que está abrangendo todos os outros capitais dentro dele. Ou seja, ele é o local onde a organização está situada, né? Toda aquela parte de terreno em si. O capital de relacionamento, ele está ali acima dos outros, ele corresponde a essa parte de relacionamento entre clientes, clientes internos e externos, como a gente chama, né? Os fornecedores, os colaboradores da organização, ele faz toda essa parte de relacionamento. O capital estrutural, ali ao lado, representa essa parte predial, que fornece condições para que a organização consiga, de fato, executar a missão dela. Por exemplo, os sistemas, toda a parte de infraestrutura da organização fica na parte do capital estrutural. E o capital humano, que é a parte mais importante, que é o coração da organização, né? A gente sabe que sem capital humano não existe nenhuma organização. Então vamos falar um pouco sobre o capital humano? No gráfico, como vocês estão vendo, a primeira parte já segmentada ali é o que a gente conversou, sobre conhecimento tácito, explícitos, e aí ele traz algumas das características do capital humano, como valores culturais, talentos, habilidades, comprometimentos, competências, as expertises, né, que a gente vinha conversando. Bom, o que eu quero deixar claro, focando no capital humano, que foi o tema dessa nossa disciplina, é que sem pessoas não existe organização. Então, o foco do RH é humanizar as organizações, mostrar para elas o potencial do capital humano e, como já foi comprovado a partir de dados, a partir de pesquisas, as organizações só crescem quando o capital humano cresce junto, né? Bom, pessoal, essa foi nossa última aula da disciplina. Muito obrigada por terem assistido todas as aulas. Eu espero que tenham sido proveitosas. Um forte abraço em cada um. Não deixem de reler o e-book, de olhar os materiais complementares. E qualquer dúvida, fala, tá bom? Um forte abraço em cada um e até a próxima.